Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Rosimeire do canal Romo Gestão e Treinamentos e hoje eu estarei falando para vocês sobre o dimensionamento da brigada, que na verdade as pessoas confundem muito, mas basta fazer a leitura da IT 17 aqui no estado de São Paulo de 2019, interpretar e entender o que o contexto está te passando, né? Então olha só, eu coloquei aqui, eu vou falar que isso daqui é uma indústria de metais, né? Metais, louças, enfim. Tenho aqui essa indústria. A carga de incêndio dela, por ser metal, enfim, é uma carga de incêndio baixa, mas não é porque eu acho que é baixa que eu vou colocar baixa. Eu preciso conferir isso aonde? Na IT 17, nos seus anexos, ali na tabela A1. A tabela A1 ela direciona inclusive o risco de incêndio da edificação, a carga de incêndio, se é baixa, média, se é alta, e ela também dimensiona a quantidade de brigadista. Então, o que ela fala? Ela fala que o dimensionamento da brigada é feito de acordo com a quantidade mínima de brigadistas por pavimento. Então, olha só, eu coloquei aqui que eu tenho essa indústria de metais, e aí eu tenho nela 4 andares e um térreo, né? Então eu tenho 4 andares e um térreo, que é esse andar aqui, tá bom? Então eu tenho 4 pavimentos mais o pavimento térreo. Bacana. Poxa, como que eu vou fazer então esse dimensionamento? Eu vou na tabela, no anexo, dentro dos anexos, né, da IT 17, tá lá a tabela A1. Então eu vou achar a divisão. A divisão, no caso por ser indústria, é divisão I, né? Ou seja, o grupo I, e aí eu preciso enquadrar na divisão, se é 1, se é E2, se é E3, tá bom? Então, vamos lá, fazer o enquadramento na divisão, já enquadro que o risco é baixo, porque a tabela tá me direcionando para isso. Então, eu vou seguir aqui a tabela, então digamos que aqui estaria I1, tá bom? Então aqui, ó, divisão I1, do grupo I, né? A ocupação, indústria, claro. E aí eu sigo a tabela. A tabela diz o seguinte, que até dois funcionários no pavimento, ou seja, até 2 pessoas consideradas como população fixa, eu teria que ter um brigadista. Só que vejam só, eu fui na empresa e eu fiz a contagem, eu tenho a relação da quantidade de funcionários fixos que eu tenho em cada pavimento. Então o levantamento que eu fiz bateu o seguinte, 130 pessoas, população fixa no 4º andar, eu tenho 80 no 3º, 50 no 2º andar, no 1º andar eu tenho 99 e no térreo só fica ali a recepcionista, os seguranças patrimoniais, né? Então eu tenho 9 pessoas fixas, tá bom? No térreo. Então agora como que eu irei fazer esse dimensionamento? Eu preciso saber, para deixar todos os andares protegidos, né? Eu preciso saber dimensionar de maneira correta. Quando eu faço esse dimensionamento aqui, eu tenho que pensar nos turnos, né? Deixar brigadista de preferência em todos os turnos, né? Deixar brigadista de preferência em todos os setores. De repente é um andar e ali eu tenho setores divididos, tem o RH, tem o setor de operação, produção. Então eu preciso dimensionar de uma maneira que nesses setores, em todos os turnos, tenha ali brigadista para fazer a cobertura, tá bom? Então vamos lá. Começando pelo andar de cima, tá? Poxa, 130 pessoas fixas eu tenho nesse andar. Quantos brigadistas eu tenho que ter para 100 pessoas fixas num 4º andar? Vamos fazer o dimensionamento? Então, ó, aqui já tem a tabela onde vocês precisam consultar, né? A tabela 1, e aí achar a ocupação, a divisão e fazer, claro, o enquadramento. Enquadrou, eu já sei que o risco é baixo, então a carga de incêndio lá em megajoule é baixo, é até 300 megajoule, ok? Então, agora o que eu faço? 130, a tabela dimensiona até 10. Até 10 ela diz que eu tenho que ter 2 brigadistas. Mas quando passa de 10 eu preciso ir numa nota 5, que fica na parte inferior da tabela, né?
Logo abaixo da tabela eu tenho as notas específicas e lá eu terei uma nota, que é a nota 5, explicando o seu significado. Nessa nota 5 diz o seguinte: acima de 10 pessoas, para cada grupo de 20 pessoas, eu preciso ter um brigadista. Ou seja, acima de 10 pessoas, para cada grupo de 20 pessoas, eu preciso ter um brigadista para risco baixo. Ok, a minha edificação, o risco de incêndio é baixo. A própria IT17 está dizendo isso, né? Então o risco é baixo. Então eu vou enquadrar aqui, ó, no grupo de até 20 pessoas, um brigadista. Então, veja bem, no grupo de até 20 pessoas, um brigadista, tá bom? Como que eu vou fazer esse cálculo? Simples. Se até 10 eu tenho que ter 2 brigadistas de pronto, né? O que eu vou fazer aqui? Eu já vou deixar 2 brigadistas aqui, ó. 2 brigadistas, tá? Eu usei 10 pessoas daqui. Se eu usei 10, eu vou subtrair, porque eu não vou somar essas 10 pessoas novamente para dimensionar a brigada. Então eu usei 10. O que eu vou fazer aqui? Ao invés de 130, ficou com quanto? Com 120 pessoas agora. Porque lembrando, para esse dimensionamento, eu já usei 10 PF, pessoas fixas, tá bom? Agora eu vou fazer o dimensionamento com o que sobrou. O 120 agora eu irei dividir. Dividir por quanto? Pelo grupo de 20 pessoas. Então eu pego esse número 20 aqui, ó, que é do grupo de 20 pessoas, e eu coloco aqui, ó, divido pelo grupo de 20 pessoas. 120 dividido por grupo de 20, quanto que dá? 6. Opa, já saiu o número de brigada. Então, para esse quarto andar, eu preciso de mais 6 brigadistas, tá? Então, para vocês entenderem, esses dois saiu do grupo de 10 que eu dividi. Se eu usei o 10, eu não somo de novo. Ao invés de ficar 130, ficou 120. Pego o 120 e divido por 6. Total de brigadista no quarto andar. Só somar aqui, ó. 8 brigadistas. Bacana. Vamos agora para o quantos brigadistas eu vou precisar no terceiro andar? Então, no terceiro andar, olha só. Eu tenho 80 pessoas fixas no terceiro andar. O que eu vou fazer? Lembra que a tabela, ela diz que até 10 eu tenho que ter 2? Então, eu já vou usar 10 daqui, ó. Vou usar 10 daqui para ter 2 brigadistas. Se eu usei 10 dessa numeração de 80 pessoas fixas, eu não posso somar esses 10 de novo. O que eu faço? Eu vou tirar 80 menos 10. Quanto que ficou? Aqui, ó, 70. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 70 e dividir pelo grupo de 20 pessoas. Fiz o vídeo aí, dimensionei o quarto pavimento, comecei a dimensionar o terceiro, mas aí eu falei, não, vai ficar muito fácil, então agora é com vocês. Tá lançado o desafio, espero que vocês consigam dimensionar essa brigada para essa indústria de metais de acordo com a quantidade de funcionário que tem em cada pavimento ali. Então, vocês têm como missão dimensionar a quantidade de brigadista para o terceiro, para o segundo, para o primeiro e para o pavimento térreo. Valeu? Espero que vocês consigam. E se não conseguir, estou à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Tá bom? Valeu? Um beijo da Pro.